Mas se eu sentasse e visse que o Flávio Bolsonaro está liderando até no Datafolha, eu também estaria desesperado. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Falando em Flávio, pelo menos a gente está vendo a perspectiva de sair desse buraco, né? Perspectiva eleitoral. Isso aqui, de novo, né? Rumores sobre o Lula desistindo, Flávio bombando nas pesquisas. No programa da semana passada, a gente falou sobre os rumores da desistência do Lula. O programa da semana passada pegou fogo e a gente falou sobre os rumores da desistência do Lula. Afinal, o próprio Lula deu uma entrevista ao ICL Notícias, portal de extrema esquerda, dizendo que ainda não havia decidido se seria candidato em 2026, fato que coincidiu com a divulgação da pesquisa eleitoral Meio Ideia, que mostrava o Flávio ganhando no segundo turno. Nos últimos dias, houve mais um desdobramento muito interessante que eu trago a vocês aqui, porque eu sempre presto atenção nos porta-vozes oficiais do regime. E não há uma porta-voz oficial maior do que a Dani Lima, que conseguiu a proeza, por exemplo, de ser demitida da Globo News por ser pró-regime demais. Ela hoje está no cemitério dos elefantes, que é o UOL, onde os jornalistas de esquerda vão promover, e ela lá afirmou que o Lula tem sido aconselhado a não concorrer após pesquisas que demonstram o desempenho positivo do Flávio. E para você que estava com saudade da Dani Lima aparecendo no Paulo Figueiredo Show, mata as saudades aqui, vamos ver o que ela disse. Dentro do parlamento digamos, disseminador dessa tese, né, de que, mantido esse cenário de profundo aperto, e inclusive com uma virada de Flávio Bolsonaro... Senão não faz sentido, a gente tem que começar do início. Muita gente dentro do parlamento digamos, disseminador dessa tese, né, de que, mantido esse cenário de profundo... Muita gente dentro do parlamento. Muita gente, vocês ouviram muita gente? Do aperto, e inclusive com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, numérica dentro da margem de erro, de fato sim, mas em algumas pesquisas esse cenário acontece. Muita gente diz dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar Câmara e Senado a sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Então, o presidente sabe disso, né? Então, como o Sakamoto disse, produziu um ruído, e aí eu sinceramente não sei, não acho que cola a ideia de que fez isso para demonstrar respeito a decisão partidária. O Lula sempre teve maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande ala ali que é ordem unida com o que quer o presidente, por óbvio, né, a chancela, uma candidatura à reeleição dele não está em questão, né, de haver risco a essa chancela, querendo Lula. E aí, então, acho que produziu um barulho, o Sakamoto não consigo entender exatamente com que objetivo, mas que o presidente, na minha avaliação, sabia o ruído que ia produzir falando o que falou, não há dúvida. Tem um funk no Rio de Janeiro, que era um funk daqueles proibidões de traficantes, mas falando assim: peida agora para não peidar na hora. Peida agora para não peidar na hora. Peidar no carioquês significa arregar, né? Vejam, o Sakamoto deu a desculpa de que a fala do Lula foi uma demonstração de respeito à convenção partidária, como dito pelo Edinho da Silva, o presidente do PT. Isso não colou nem com a porta-voz do regime. Eu disse a vocês, minha humilde opinião é que o Lula fez isso por conta desses rumores, como uma forma de discussão desse assunto para gerar pânico e união em torno do nome dele. Não temos outro nome, e agora? Haddad, caramba, Haddad vai ser no primeiro turno. Vamos todos garantir o Lula porque não tem outro. Porque a pergunta correta a ser feita é: quem são essas muitas pessoas? Lula tem sido aconselhado? Quem são? Quem são essas pessoas que estão aconselhando? Qual será o plano delas? Quem estaria aconselhando o Lula a desistir da candidatura para não manchar a história? Porque
que, volto a dizer, se o Lula não se candidatar, quem que vai suceder? Vai ser o Haddad. E glória a Deus, se for o Haddad, a gente leva a eleição no primeiro turno. Então, qual é o desespero? Bom, eu não sei. Mas eu diria o seguinte: se eu fosse o estrategista do PT, sentasse, eles fazem pesquisas internas, né? Mas se eu sentasse e visse que o Flávio Bolsonaro está liderando até no Datafolha, eu também estaria desesperado. Não. Eu quando saiu a pesquisa, Flávio Bolsonaro à frente do Lula no Datafolha, eu fiquei incrédulo. No levantamento, se você não viu, deve ter visto, o Flávio no levantamento do Datafolha tem 46 e o Lula 45. Há um mês, o Datafolha dava ao Lula uma vantagem de 3 pontos e colocava ele, e agora o Lula está 1 ponto atrás do Flávio. Para vocês terem uma ideia do recorte histórico, nenhum Bolsonaro em nenhum momento liderou uma pesquisa Datafolha contra o Lula. E contra o PT aconteceu só uma vez, como a gente vai ver contra o Haddad às vésperas das eleições de 2018. Bota aí pra gente. Olha o que dizia a pesquisa Datafolha em abril de 2018. Abril de 2018. Bolsonaro atrás do Lula. Bolsonaro, não sei se vocês lembram, se vocês têm idade para se lembrar, vocês vão lembrar que o Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. Mas o Datafolha mostrava o Bolsonaro atrás do Lula por 17 pontos no segundo turno. 17! O que eu estou dizendo é o seguinte: 2018 a gente ganhou as eleições. Se você pegar a pesquisa do Datafolha em 2018, você vai ver que o Bolsonaro estava 17 pontos atrás do Lula no segundo turno, nas pesquisas. Para vocês perceberem o nível do Datafolha, observem que abaixo do gráfico do Lula versus Bolsonaro tem uma simulação de um embate de segundo turno na época entre Marina Silva e Bolsonaro, onde a Marina aparecia à frente por 13 pontos de vantagem. Já em outubro, com o Datafolha precisando fazer o que o meu querido Marcelo De Paulo chama de aterrissagem forçada na realidade, o Datafolha reportou Bolsonaro 11 pontos à frente do Haddad, finalmente, apenas nesse momento. E, de fato, o Bolsonaro ganhou com 11 pontos de diferença do Haddad. Mas em abril, o Datafolha dizia que Bolsonaro perdia por 17 e que ele perdia até para Marina Silva. Não é que foi um errinho, não. 2022, o Datafolha foi lá e replicou a mesma história. Em 2022, a previsão deles era de que em um segundo turno entre o Lula e Bolsonaro, o Lula ganharia com 25 espetaculares pontos de vantagem. Eu juro pra você. 25, olha, tá aí na tela, cara. Essa era a situação em maio de 2022. Que o Bolsonaro perderia pro Lula por 25 pontos. Agora você imagina, com o Flávio hoje, 1 ponto à frente do Lula, qual será a realidade? E mesmo com toda a imprensa, influenciadores, apoio da USAID, dinheiro, STF, Alexandre censurando as pessoas, claro, com as maquininhas, a diferença foi de 1,8. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O erro do Datafolha entre maio e o resultado foi de margem de erro de 23 pontos percentuais. O que significa que se você perguntar a um bêbado na rua o que ele acha que vai ser o resultado das eleições, ele tem um grau de precisão provavelmente maior do que o Datafolha teve em 2018 e 2022. Então, se agora
até a pesquisa do Datafolha e da Quest estão mostrando o Flávio na frente em abril. Porra, vocês imaginam como é que é a realidade, cara? Eu conversei sobre isso com o Flávio ontem. A gente riu falando assim, porra, imagina, né? Se o Datafolha tá me dando um ponto à frente, imagina como é que tá a realidade. E aí hoje sai uma pesquisa da CNN Brasil, Apex Futura, que mostra um pouco do que talvez seja a realidade nesse momento. De acordo com o levantamento deles, em um eventual segundo turno, o Flávio Bolsonaro estaria 5,4 pontos à frente do Lula, com 48 a 42,6. Essa pesquisa é de hoje. É a maior diferença de Flávio para Lula na história. E é a maior em um instituto de pesquisa com alguma reputação. Tem institutos que publicam coisas maiores, mas eu procuro sempre olhar o histórico, né? Instituto que... Nada contra, tem pessoas boas que tentam fazer pesquisa e tal, mas, pô, instituto que errou 10 pontos a diferença na eleição passada. Então, sim, a situação tá muito feia. Porque o Flávio continua crescendo. E isso, lembre-se, com toda a torcida contrária de pessoas como, de novo, o Rodrigo Constantino, que chegou ao estado de delírio de achar que o Zema vai roubar os votos do Flávio no primeiro turno. Ele publicou isso. Vocês viram. Essa é a expectativa deles, do Zema roubando os votos do Flávio? Né? Pô, eu falo assim, filho, pega a pesquisa do Datafolha. O Zema tem 4% dos votos. E o Zema tem 35%, o Zema tem 4% e o Flávio tem 35%. Ou seja, o Flávio tem 9 vezes mais votos do que o Zema. 9 vezes. Mas aí vem a turma da torcida. Não, o Zema vai roubar os votos do Flávio. E tem um jornalista, influenciadores de direita, eu digo assim, tem o Bolsonaro Derangement Syndrome, né, o Trump Derangement Syndrome, agora tem o Eduardo Derangement Syndrome, pessoas que perderam completamente a conexão com a realidade. Tem uma coisa meio narcisista, né, de achar que a bolha deles é muito maior do que realmente é. Para você chegar ao ponto de achar que você consegue chantagear o Flávio para romper com as pessoas que criaram e viabilizaram e bolaram a estratégia que coloca ele à frente do Lula no Datafolha e 6 pontos na pesquisa do Futura, você tem que estar muito desconectado. Não, se não romper com essas pessoas, se não houver uma ruptura familiar, se o Flávio não desautorizar o Eduardo, se ele não fizer o que o Constantino, o carrapato do saco do Olavo também estão sugerindo, então... Sugerindo não, né? Mandando. Meu Deus, então o Zema agora vem... O Zema vai roubar... Faz uma pesquisa aí, abre uma enquete para mim, o produção. Abre uma enquete para mim de em quem você vai votar nas eleições. Zema, bota aí, Flávio, Zema... Caiado, pronto. Ou Lula, pronto. Bota aí no chat. Bota aí no... Votem aí. A produção vai abrir essa enquete. E é claro que a gente quer a ajuda de todos. Eu sou o primeiro a dizer. A gente tem que construir uma coalizão, a gente tem que ter o apoio de todos. É muito mais fácil vencer com o apoio de todos. Mas é duro, né? Porque é uma falsa noção de importância impressionante das pessoas. Constantino essa semana me chamou de ególatra nas redes sociais. Eu não vou retrocar xingamento, porque eu já disse que o Constantino não é o nosso inimigo, né? E ele já mudou de opinião várias vezes sobre o bolsonarismo. Eu torço para que mude de opinião de novo. Ele foi muito anti-Bolsonaro uma época, depois passou a ser muito pró, agora está meio contra, mas... Eu espero até que aconteça. Em temperaturas, condições normais de temperatura e pressão, sempre digo, é um bom comentarista, né? Mas as pessoas precisam de senso de proporção. Você tem um descasamento com a realidade que é bizarro.
Eu acho até bom que o Flávio vá vencer a despeito. No chat, o Flávio está com... Na enquete aqui, votem aí na enquete. A enquete até agora está mostrando... Não sei se tem como recortar a imagem e colar aí. Mas vocês estão vendo... Aliás, vocês estão vendo no YouTube, né? Mas o Flávio, segundo a enquete do Paulo Figueiredo Show... Não é isso não. O Flávio, segundo a enquete do Paulo Figueiredo Show, está com 94% dos votos da minha audiência. Isso é só uma enquete, não é uma pesquisa. Eu só queria ver se as falas do Rodrigo Constantino sobre o Zema estar roubando os votos do Flávio tiveram um grande impacto. Não, mesmo os 4%. Então, a parte boa é que, pelo visto, o Flávio vai vencer a despeito dessas chantagens, a despeito dessas pessoas. E aí é bom e vai dar para fazer um governo melhor, porque vai ter menos conta política para pagar, não vai ter que prestar nenhuma atenção nessas pessoas. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.